Olá, tudo bem com você? Você já pensou por que às vezes a gente tem dificuldades para alcançar algumas coisas que a gente almeja na vida? Bem, dentre vários motivos, um deles é que muitas vezes a gente não quer pagar o preço das nossas ações. Há um tempo atrás eu li esse livro, que é de autoria do pastor Josanã Alves, e ele chama Herdeiros do Reino. É um livro que fala sobre a experiência de Daniel e os três amigos em Babilônia. No primeiro capítulo, o pastor ele aborda um pouquinho sobre esse tema, ordinário versus extraordinário. O que significa ordinários, queridos? Ordinário nada mais é do que aquilo que é comum, aquilo que é do dia a dia, aquilo que a gente precisa fazer todos os dias para alcançar maiores resultados. Exemplo disso: se eu quero ter uma saúde melhor, eu preciso deixar de comer alguns alimentos. Se eu quero ter um corpo melhor, mais saudável, eu preciso fazer atividade física. Se não todos os dias, pelo menos de 3 a 4 vezes na semana. Então, o ordinário é aquilo simples. Só que por ser simples, nem sempre a gente quer fazer. E também depende muito da nossa constância. Às vezes eu começo a fazer algo hoje, amanhã eu já paro, no outro dia eu faço de novo, no outro dia eu deixo de fazer. E o ordinário também tem a ver com a nossa constância em realizar algumas atividades. E o extraordinário nada mais é do que aquilo que é maior, aquilo que é superior. Então, se eu quero ter uma situação financeira melhor, eu preciso fazer o ordinário, preciso fazer aquilo que é básico, que é trabalhar mais, que é me aperfeiçoar mais, que é me especializar na área em que eu trabalho. Só que o que a gente vê no mundo de hoje é que tem muitas pessoas que almejam mais dinheiro, que almejam uma situação financeira melhor, mas não querem pagar o preço. A pessoa ela quer um trabalho que não dê trabalho, ela quer um retorno imediato. E nem sempre, queridos, aquele dinheiro que traz um retorno imediato para nós, ele é um dinheiro lícito, ele é um dinheiro bom para a nossa vida. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender que o extraordinário, para a gente viver o extraordinário, a gente precisa fazer o ordinário. Às vezes a gente quer muito ter uma comunhão melhor com Deus, mas a gente não quer ler a Bíblia. A gente não quer orar. Eu quero muito que Deus fale comigo, mas quanto tempo eu leio a Bíblia? Quanto tempo eu passo em oração? Quanto tempo eu converso com Deus? Quando foi a última vez que eu fiz um jejum pedindo a Deus resposta de algo? Então, queridos, às vezes a gente quer muito algo, mas a gente só quer aquilo no final. Eu só quero a glória daquilo, mas eu não quero passar pelo caminho, eu não quero enfrentar aquele processo que pode ser doloroso, mas que leva a gente a conseguir coisas maiores, coisas melhores. E o autor aqui no livro, ele traz uma frase que é maravilhosa, que diz assim: queremos entrar na cova dos leões, mas não queremos orar 3 vezes por dia. Queremos a plenitude do Espírito Santo, mas não queremos acordar de madrugada diariamente e ir à presença do Senhor. Queremos abrir o Mar Vermelho, mas não queremos passar 40 anos no deserto sendo transformados por Deus. Queremos vencer na vida cristã, mas não queremos nos exercitar para isso. Olha que texto maravilhoso, não é? Daniel ele foi considerado 10 vezes mais sábio do que aquelas pessoas que estavam em Babilônia, do que aqueles homens sábios que estavam em Babilônia. Mas por que Daniel atingiu essa sabedoria, queridos? Está escrito na Bíblia. Lá no livro de Daniel, no capítulo 1, está escrito que Daniel ele se absteve de alimentos e bebidas que eram servidos em Babilônia. Daniel ele pagou o preço. Daniel ele fazia o ordinário todos os dias. Daniel todos os dias dizia não
para a alimentação do rei. Todos os dias ele dizia não para os costumes de Babilônia. E qual foi o resultado disso, queridos? Foi o extraordinário. Foi ser livrado da cova dos leões, foi ser considerado por Nabucodonosor um homem sábio e temente a Deus. E às vezes a gente olha para a Bíblia e vê esses homens que tiveram os seus nomes na Bíblia e a gente quer viver a mesma coisa que eles viveram, só que a gente se esquece qual é o processo. A gente olha para Abraão e diz assim: nossa, Abraão foi o pai da fé. Mas Abraão teve que pagar um preço muito grande por isso. Abraão, ele não precisou sacrificar o seu filho, mas Abraão estava disposto a fazer isso. José se tornou governador do Egito. Mas qual foi o preço? José foi escravo, José foi vendido pelos irmãos. Só que a gente parece que esquece desse processo, não é? A gente só pensa assim: não, Deus vai me levantar para ser governador, Deus vai me levantar para ser cabeça de algo. E a gente se esquece que para alcançar essas coisas, a gente precisa passar pelo processo. Será que hoje você está disposto a passar pelos processos que Deus tem para a sua vida? Às vezes a gente pensa assim: não, Deus tem promessa para mim. Mas qual é o preço dessa promessa? Você provavelmente já ouviu aquela frase que diz: vai valer a pena. Você já pensou o que significa essa frase? Vai valer a pena. Existe uma pena, existe algo que é penoso, mas vai valer a pena. Quantas vezes a gente tem feito o ordinário para viver o extraordinário? Quantas vezes você tem orado a Deus? Quantas vezes você tem intercedido pelas pessoas? Às vezes a gente quer muito que alguém mude, não é? A gente pensa assim: nossa, aquela pessoa tem um coração duro, aquela pessoa é uma pessoa difícil de lidar. Mas quantas vezes nós estamos pagando o preço de orar por essas pessoas, de interceder por essas pessoas? Quantas vezes eu estou mais próxima de Deus? Quantas vezes eu tenho buscado mais a Deus? Quantas vezes eu tenho lido a Bíblia durante a semana? Porque às vezes eu quero muito entender mais da Bíblia, mas eu não quero pagar o preço de ler a Bíblia todos os dias. Eu quero que Deus mude alguma coisa na minha casa, mas eu não quero pagar o preço de ter que orar todos os dias por aquilo. Como é difícil, né, queridos, às vezes a gente realizar algumas coisas que Deus tem para a nossa vida, porque a Bíblia diz que Deus ele tem planos para a gente que são planos bons, planos de paz. Só que muitas vezes esses planos eles não se realizam porque nós não estamos dispostos a pagar o preço. Deus sempre quer o melhor para a nossa vida, mas para que o melhor aconteça na nossa vida, nós temos que estar dispostos a viver o processo, a passar por aquele caminho. Moisés, ele teve o seu lugar na Bíblia. Só que qual foi o preço que Moisés pagou por isso? Será que nós estamos pagando o preço para alcançarmos aquilo que a gente deseja? Que você possa pensar nisso e que a partir de hoje você possa querer ser uma pessoa melhor e também querer pagar o preço. Nem sempre é fácil, queridos. Só que tudo o que a gente busca na nossa vida, tudo o que é melhor na nossa vida, geralmente ela tem uma pena, ela tem um preço. E a gente precisa estar disposto a pagar por isso. Que Deus te abençoe.